Fortes chuvas e ventos que atingiram a cidade de São Paulo na última semana causaram muitas quedas de árvores e deixaram, me ajuda aqui, Renato, deixaram quanto? Dezenas? Milhões. Quanto? Milhões. Milhões de pessoas sem energia elétrica. E o pior é que não é uma hipérbole, é isso mesmo. Milhões de pessoas sem energia elétrica durante todo o final de semana. Para falar sobre este assunto, vamos conversar agora com o Dr. Sérgio Tanuri, que é advogado, professor, especialista em direito do consumidor. Boa tarde, Tanuri, tudo bem? Boa tarde, Fernando Capês. É uma honra estar falando aí com você, com toda essa bancada, esse maravilhoso público da Jovem Pan. Principalmente com você, de um tema de defesa do consumidor, você que é um dos maiores especialistas do Brasil. Muito obrigado, Sérgio. Você que é um grande professor da área, eu queria dirigir a primeira pergunta e depois os nossos especialistas vão perguntar também. Direto, o que o consumidor que teve eletrodoméstico queimado por causa desse corte de energia ou teve algum tipo de prejuízo pode fazer à luz do Código de Defesa do Consumidor? Reclamar, lutar pelos seus direitos. Por quê? O que aconteceu de sexta-feira para cá, que uma chuva torrencial, tá certo que foi acima da média, mas foram 20 minutos, meia hora, acabou com a cidade, devastou com a infraestrutura. Primeiro mostrou que a empresa concessionária de energia elétrica não está preparada para esse tipo de situação. A cidade também não está, infelizmente, preparada para remover tantas árvores ao mesmo tempo e esperando também que para remover as árvores depende dos funcionários da Enel, né, que é a concessionária de energia elétrica. Então, o cidadão tem que lutar pelos seus direitos, Capês. Por quê? É lamentável que pessoas físicas e pessoas jurídicas tenham tanto prejuízo, fiquem sem internet, sem poder ver o seu jogo de futebol, sem o seu lazer, sem o seu trabalho. Imagina o prejuízo que teve centenas de restaurantes que ficaram o final de semana, que é a época que mais faturam, sem poder trabalhar, sem poder ter renda. Isso sem falar, lamentavelmente, nos prejuízos causados devido a essa interrupção de energia elétrica por falta aí desse fato, as perdas de estoques de açougue, restaurante japonês que perderam os peixes, peixarias, sorveterias. O que dizer desses pequenos comércios que podem até ser levados aí a uma situação de insolvência, já estão saindo de um período de pandemia, um período pós-pandêmico, um período de retomada. Agora vem uma chuva e o pequeno comerciante fica 4, 5 dias sem poder trabalhar. A pessoa que está em casa fica sem internet, sem poder se comunicar. É um absurdo isso daí. Tem que lutar pelos seus direitos e usar todas as ferramentas possíveis. Agora é claro que vai ter alegação de força maior, caso fortuito externo, tudo isso vai influenciar a discussão. Mas aqui o Acácio Miranda, que também é advogado, quer fazer uma pergunta para você, Sérgio. Tanuri, tudo bem, amigo? Prazer falar com você. Tanuri, eu queria que você falasse, você bem mencionou que a Enel é uma concessionária, ela detém a concessão desse serviço. Eu queria que você dissesse, sob o ponto de vista do consumidor, há alguma diferença ou não há diferença alguma? O CDC é aplicado da mesma forma? Veja, doutor Acácio, o Código de Defesa do Consumidor, ele é bem claro quando ele diz que esse tipo de serviço é um serviço essencial. Por ser essencial, deve ser seguro, adequado e principalmente contínuo, coisa que não está sendo. Não está sendo contínuo porque, vez após outra, essa concessionária de energia elétrica, ela está mostrando que não é eficaz na prestação de serviços. E veja, ela é tão curioso que eu nunca vi, pelo menos na minha existência, não apenas carreira profissional, uma empresa ser aí uma unanimidade, mas unanimidade não de forma positiva, porque inclusive existe aí uma CPI da Enel na Assembleia Legislativa para averiguar aí as falhas na prestação de serviço. É improvável que qualquer concessionária em outro local do Brasil
tenha tantas reclamações. Aí vão falar, tudo bem, São Paulo é grande, tem os problemas, tem a questão da fiação, quedas de árvores que tem cupim, que era dever da prefeitura, tudo isso a gente entende, mas a gente vê bairros que a situação só será normalizada amanhã, terça-feira. Então, nós estamos falando de sexta, sábado, domingo, segunda e terça, famílias e, principalmente, empresas, CNPJs, sem poder trabalhar, sem poder, às vezes, pessoas doentes que estão no 13º andar, 14º andar, 15º andar de um apartamento e não podem ir para a rua. Então, é muito grave a situação, triste, e espero que tenha aí, dessa vez, tenha algum tipo de consequências. Tanuri, agora o João Belucci também vai fazer uma pergunta a você. Eu pediria a você que você está sendo muito sintético, mas mantivesse esse padrão de síntese, porque todo mundo quer perguntar aqui, é um assunto que está chegando pergunta, está todo mundo interessadíssimo. Como é que fica? Vai ficar por isso mesmo? Então, João Belucci, a sua pergunta ao nosso especialista, professor Sérgio Tanuri. Doutor Tanuri, como que faz para o consumidor fazer essa diferenciação? Porque queimou um aparelho eletrônico, ele move uma ação, vai no juizado, algo assim, contra a Enel ou Enel, como preferirem. Mas também tem a questão do caso fortuito, né, de força maior. Caiu uma árvore na rua, não posso atribuir o raio para a concessionária de energia. Poderia se atribuir o depois, né, que ela demorou a arrumar. Mas para o consumidor, como que fica isso? Se caiu a árvore, a culpa ele vai atrás da prefeitura, do estado, da Enel. Como que ele faz essa diferenciação? Tanuri, só para deixar claro que é uma empresa multinacional italiana, então é Enel, como disse agora o Belucci. Bom, a questão do consumidor que teve algum problema, em primeiro lugar, ela deve ir atrás de forma administrativa da Enel. Como? Formalizando o ocorrido, formalizando a sua reclamação. Isso é muito importante. E é importante também ter o protocolo. Então, primeiro problema, tem que recorrer de forma administrativa para a prestadora de serviços. Não adianta ir direto para a justiça, eu não aconselho isso. Não que não possa, mas eu acredito que, primeiramente, deve ser feito aí uma reclamação fundamentada, uma ocorrência, e o consumidor deve guardar o protocolo junto à concessionária. E, posteriormente, após o prazo, caso não tenha uma resposta, aí pode ir o consumidor recorrer ao PROCON, que faz um excelente trabalho. Também pode ir até registrar a ocorrência em sites de reclamação. Também pode denunciar a concessionária lá na ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, que é a agência reguladora responsável por fiscalizar e multar o setor. E, em último, também pode ir no portal consumidor.gov.br. E, em último caso, ir para a justiça, que é um caminho mais demorado. Renato Batista, você ficou sem energia, você está muito nervoso, eu ia te deixar para o final, mas pode fazer a pergunta, tudo bem. Capês, meu bairro inteiro ficou sem energia e meu escritório continua sem energia na região do Morumbi. Mas vamos lá, minha pergunta é o seguinte, doutor. Eu fico pensando nesse mutirão de ações que provavelmente muita gente entrará contra a Enel. E eu imagino que a Enel vai dizer o seguinte, olha, além do caso fortuito aqui, como o professor Capê citou, olha, caíram muitas árvores que muitas delas deveriam estar podadas e quem deveria cuidar disso é a Prefeitura de São Paulo. Também vai dizer, olha, essa fiação de distribuição aérea que nós temos na cidade, ou seja, esses postes, esses emaranhados de fios que nós temos na cidade de São Paulo deveriam estar enterrados. E a responsabilidade disso é da Prefeitura, mas também de legislação federal. Então, eu fico querendo entender, assim, como é que vai ser, o que o senhor imagina dessa defesa da Enel, desse provável mutirão de ações que ela deve sofrer? Excelente pergunta. Por quê? Com certeza vai ter essa alegação de fato maior, porque foi uma chuva desproporcional, que não era prevista, que foi fora do contexto, mas, veja, o consumidor não tem nada a ver com isso. Existe uma responsabilidade objetiva na prestação aí de serviços. Então, se a Enel entrar
por essa discussão, ela vai ter que brigar com a prefeitura e vai ter que provar que a prefeitura não fez a poda das árvores, que aquela árvore que caiu, que está mostrando aí na tela, estava com cupim e não foi podada, e aí vai se estender por anos e anos na justiça. Não importa para o consumidor, para a consumidora que pague em dia as tarifas na sua conta mensal de energia elétrica, se teve aí qualquer tipo de prejuízo, quando voltou aí a energia elétrica, quando tem aqueles picos, e aí queima o micro-ondas, queima o computador, queima a geladeira, existe o dever da prestadora de serviço reembolsar se ficar comprovado isso. A questão é bem simples, o consumidor não tem nada a ver com isso. E repito, lamentavelmente, aconteceu esse fato aí, que inclusive tirou vidas, isso é muito triste, foi lamentável a chuva de sexta-feira, mas eu pergunto a todos, ao Capês e toda a bancada, será que não vai acontecer de novo? Lógico que vai acontecer de novo em São Paulo, está apenas começando o período de verão, que fortes chuvas torrenciais aí provavelmente acontecerão. Lembrando que, pelo Código do Consumidor, o consumidor é sempre a parte vulnerável, uma presunção absoluta, diferente das relações reguladas pelo Código Civil e legislação civil complementar. Então, tem inversão do ônus da prova, uma série de responsabilidades que beneficiam o consumidor, parte mais frágil e vulnerável. Última pergunta, meu amigo Ricardo Rous, para Sérgio Tanuri. Boa tarde, doutor Tanuri. Minha pergunta vai na linha da fala do governador Tarcísio, que em entrevista disse que ia sugerir à Enel que fizesse indenizações às pessoas físicas e jurídicas prejudicadas por toda essa chuva e por toda essa falta de energia. O senhor acha que há espaço para esse movimento da Enel se antecipar e fazer indenizações aí para quem teve tanto prejuízo aí com essas chuvas? Boa tarde, Ricardo. Sim, eu acredito que a sugestão do governador Tarcísio, ela é bem ponderada, porque a empresa ela deveria se antecipar e designar aí uma quantia, um fundo, principalmente para socorrer aqueles que mais necessitam. Nós estamos falando, às vezes, de pessoas que têm home care, aparelhos de home care em sua casa, pessoas que necessitam de um reembolso para consertar a geladeira, porque ela guarda não apenas alimentos, mas também remédios. Então, seria muito, muito importante e ajudaria muito, principalmente para a imagem da empresa concessionária, se de livre e espontânea vontade designasse aí uma força-tarefa aí de forma administrativa para aprovar e analisar os pedidos de indenização e reembolso, e que isso fosse indenizado o mais rápido possível. Lógico que é o que a gente sonha, o mundo ideal, essa sugestão do governador Tarcísio Gomes de Freitas. Gostaria muito que isso ocorresse, inclusive. Olha, muito bem, então, querido Sérgio Tanuri, muito obrigado pela sua participação. Tem PROCON, tem Código de Defesa do Consumidor, claro que, como disse o Renato Batista, a Enel tem também algumas argumentações, a gente espera que esse problema comece a diminuir. Muito obrigado, uma boa tarde a você e até uma próxima oportunidade que, do jeito que está, não vai demorar. Doutor Fernando Capês, eu que agradeço a oportunidade, um abraço a todos os que nos assistem aqui na TV Jovem Pan. Muito bem. Bom,